Capítulo 21. No vestiário, meia dúzia de médicos esperavam que Ken Mallory aparecesse. Quando este entrou, Grundy saudou: "Ave ao herói conquistador! Queremos ouvir todos os pormenores lúbricos", sorriu. "Mas tal como foi combinado, irmão, queremos ouvir de sua boca." "Tive um pouco de má sorte", lamentou-se Mallory sorrindo, "mas todos vocês podem começar a pôr dinheiro de lado." Cat e Paige estavam preparando-se para operar. "Já alguma vez operou um médico?" perguntou Cat. "Não." "Tem sorte. São os piores pacientes do mundo. Sabem demais." "Quem vai operar?" "O Dr. Mervyn, entre aspas, não me magoe, Franklin." "Boa sorte. Bem, preciso dela." O Dr. Mervyn Franklin era sexagenário, magro, calvo e irascível. Quando Cat entrou no quarto, ele disse bruscamente: "Já era tempo de ter chegado. Já tem o resultado dos malditos eletrólitos?" "Sim", disse Cat, "são normais." "Quem é que o diz?" "Não confio nessa droga de laboratório. 50% das vezes não sabem o que fazem. E certifique-se de que não há misturas na transfusão de sangue." "Vou me certificar", respondeu Cat pacientemente. "Quem vai fazer a operação?" "O Dr. Jurgenson e eu." "Dr. Franklin, prometo-lhe que não tem de se preocupar com nada." "Qual é o cérebro que vai ser operado, o meu ou o seu?" "Todas as operações são arriscadas, sabe por quê? Porque metade dos malditos cirurgiões escolheram a profissão errada. Deviam antes ter sido carniceiros. O Dr. Jurgenson é uma pessoa muito capaz. Sei que é, ou não o deixaria tocar-me." "Quem é o anestesista?" "Julgo que é o Dr. Miller." "Esse charlatão?" "Eu não o quero, arranje-me outro." "Dr. Franklin." "Arranje-me outro, veja se Halliburton está disponível." "Está bem." "E traga-me o nome das enfermeiras da sala de operações. Quero saber quem são." Cat olhou nos olhos. "Prefere ser o senhor a fazer a operação?" "O quê?" Olhou um momento para ela, depois sorriu envergonhado. "Acho que não." Cat disse suavemente: "Então, por que não nos deixa tratar de tudo?" "Certo. Sabe uma coisa? Gosto de você." "Também gosto de você." "A enfermeira já lhe deu um sedativo, sim?" "Bem, estaremos prontos dentro de alguns minutos." "Posso fazer alguma coisa por você?" "Sim. Ensine a estúpida da minha enfermeira onde estão localizadas as minhas veias." Na sala de operações 4, a cirurgia cerebral do Dr. Mervyn Franklin corria perfeitamente. Tinha se queixado durante todo o trajeto, desde o quarto até a sala. "Agora, se não se importa", disse, "dê-me o mínimo de anestesia. O cérebro não possui sensibilidade. E por isso, assim que lá chegarem, não irão precisar de uma grande quantidade." "Eu sei disso", disse Cat impacientemente. "E procure manter a temperatura abaixo dos 40 graus, é o máximo, certo? Ponha música mexida durante a operação. Isso os manterá bem despertos." "Ok." "E certifique-se de que tem aqui a melhor enfermeira assistente." "Tudo bem." E continuou por aí afora. Quando foi feita a incisão no cérebro do Dr. Franklin, Cat disse: "Estou vendo o coágulo. Não parece muito mal." E continuou trabalhando. 3 horas mais tarde, quando começavam a costurar a incisão, George England, chefe de cirurgia, entrou na sala de operações e aproximou-se de Cat. "Cat,
falta muito para terminar aqui? Estamos só tapando o corte. Deixe o Dr. Jurgenson terminar. Precisamos urgentemente de você. Temos uma emergência. Cat anuiu. Vou já. E voltou-se para Jurgenson. Importa-se de terminar? Não há problemas. Cat saiu com George England. O que se passa? Tem marcado outra operação para mais tarde, mas o seu paciente começou a ter hemorragias. Estão agora transportando-o para a sala 3. Tudo indica que não se salva. Vai ter de o operar imediatamente. Quem? Um tal senhor Dineto. Cat olhou para ele aterrorizada. Dineto? Se o senhor Dineto morrer, você e toda a droga da sua família desaparecerão da face da terra. Cat atravessou correndo o corredor que conduzia à sala de operações 3. Na sua direção vinham Rino e o Sombra. O que está acontecendo? Indagou Rino. A boca de Cat estava tão seca que tinha dificuldade em falar. O senhor Dineto começou a ter hemorragia. Temos de o operar imediatamente. O Sombra pegou-lhe no braço. Então faça-o. Mas lembre-se do que lhe dissemos. Mantenha-o vivo. Cat afastou-se e correu para a sala de operações. O Dr. Vance faria a operação com Cat. Era um bom cirurgião. Cat iniciou o ritual de desinfecção. Primeiro, meio minuto em cada braço e depois meio minuto em cada mão. Repetiu e depois desinfetou as unhas. O Dr. Vance entrou e começou a fazer o mesmo. Como se sente hoje? Bem, mentiu Cat. Lou Dineto foi transportado numa maca, semiconsciente, para a sala de operações e cuidadosamente transferido para a mesa operatória. A sua cabeça raspada foi desinfetada e pincelada com solução de mertiolate, que se tornava laranja brilhante sob as lâmpadas operatórias. Estava branco como a morte. A equipe já tinha tomado as posições. O Dr. Vance, outro residente, uma anestesista, 2 enfermeiras assistentes e uma enfermeira auxiliar. Cat procurou identificar-se de que tinha à mão tudo o que pudesse precisar. Olhou para os monitores de parede. Saturação de oxigênio, dióxido de carbono, temperatura, estimuladores musculares, estetoscópio precordial, ECG, pressão arterial automática e alarmes desligados. Tudo estava em ordem. O anestesista apertou o punho de medição da pressão arterial no braço de Dineto e depois colocou uma máscara de borracha sobre o rosto do paciente. Muito bem, agora respire fundo, respire profundamente 3 vezes. Dineto adormeceu antes de inspirar a 3ª vez. A operação começou. Cat relatava em voz alta. Existe uma área lesada no meio do cérebro, causada por um coágulo que arrebentou a válvula aórtica. Está bloqueando um pequeno vaso sanguíneo do lado direito do cérebro, estendendo-se ligeiramente para a metade esquerda. Examinou mais para baixo. Está localizado na zona inferior do aqueduto de Silvio. Bisturi. Com o auxílio de uma serra elétrica foi feita uma pequena incisão do tamanho de uma moeda de escudo para expor a dura mater. Em seguida, Cat abriu a dura para expor o segmento do córtex cerebral que se encontra por baixo. Fórceps. A enfermeira assistente entregou-lhe o fórceps elétrico. A incisão foi mantida aberta com o auxílio de um pequeno retrator que por si só se conservava imóvel. Há uma grande quantidade de hemorragia, disse Vance.
Cat pegou no Bobby e começou a cauterizar as veias sangrentas. Vamos controlar a hemorragia. O Dr. Vance começou a limpar com a ajuda de pedaços de algodão colocados sobre a dura. As veias que se esvaíam na superfície da dura foram identificadas e coaguladas. Tem bom aspecto, disse Vance. Ele vai se salvar. Cat deu um suspiro de alívio. E nesse instante, Ludineto ficou rígido e o corpo entrou em espasmo. O anestesista declarou: a pressão arterial está caindo. Cat ordenou: façam uma transfusão de sangue. Todos olhavam para o monitor. A curva estava rapidamente transformando-se em linha reta. Havia 2 batidas rápidas cardíacas seguidas de fibrilação ventricular. Dar choques, ordenou Cat. Rapidamente colocou as almofadas elétricas no corpo dele e ligou a máquina. O peito de Dineto subiu e depois desceu. Dar uma injeção de epinefrina rápido. Não há batida cardíaca, disse o anestesista pouco depois. Cat fez uma nova tentativa, aumentando a intensidade. Mais uma vez, houve um rápido movimento convulsivo. Não há batida cardíaca, gritou o anestesista. Assístole, não há qualquer ritmo. Desesperadamente, Cat fez uma última tentativa. Desta vez o corpo subiu ainda mais e tornou a cair. Nada. Morreu, disse o Dr. Vance. Capítulo 22. O código vermelho é um alerta que faz com que toda assistência médica tente tudo para salvar a vida de um paciente. Quando o coração de Ludineto parou a meio da operação, a equipe de código vermelho da sala de operações correu para ajudar. No sistema de alto-falantes, Cat ouviu: código vermelho, sala de operações 3. Código vermelho. Vermelho é sinônimo de morte. Cat estava em pânico. Aplicou novamente o eletrochoque. Não era somente a vida dele que tentava salvar. Era a de Mike e a sua própria. O corpo de Dineto elevou-se no ar e depois tornou a cair inerte. Tente mais uma vez, sugeriu o Dr. Vance. Nós não ameaçamos ninguém, doutora. Estamos a dizer-lhe, se o senhor Dineto morrer, você e a droga da sua família desaparecerão da face da terra. Cat carregou no botão e aplicou de novo a máquina no peito de Dineto. Mais uma vez o corpo elevou-se no ar alguns centímetros e tornou a cair. Outra vez. Não vai acontecer, pensou Cat desesperada. Vou morrer com ele. Subitamente a sala de operações encheu-se de médicos e enfermeiras. Do que é que estão à espera? Perguntou alguém. Cat respirou fundo e tornou a aplicar a máquina. Por um instante, nada aconteceu. Surgiu então um ligeiro blip no monitor. Falhou um momento, em seguida tornou a surgir e a falhar, e depois começou a tornar-se cada vez mais intenso, até se transformar num ritmo estável e equilibrado. Cat olhou incrédula. Na sala ouviu-se um grito de alegria. Vai salvar-se! Jesus foi por um triz. Nem fazem ideia como, pensou Cat. 2 horas mais tarde, Ludineto tinha sido removido da mesa, colocado sobre uma maca e estava sendo transportado novamente para os cuidados intensivos. Cat estava a seu lado. Rino e o Sombra estavam no corredor.
A operação foi bem sucedida, disse Cat. Vai ficar bom. Ken Mallory estava metido numa grande encrenca. Só tinha mais aquele dia para ganhar a aposta. O problema tinha crescido tão gradualmente que ele mal dera por isso. Quase desde a primeira noite que tivera a certeza de que não iria ter problemas em levar Cat para a cama. Problemas? Ela está ansiosa por isso. Agora, o tempo estava chegando ao fim e ele enfrentava um desastre. Mallory pensou em tudo o que tinha corrido mal. As companheiras de Cat entrando no preciso momento em que se preparava para se deitar com ele. A dificuldade em saírem juntos. Cat sendo chamada pelo bip, deixando-o de pé, todo nu. A chegada da prima, o fato de ter adormecido, a menstruação. Parou subitamente e pensou: espera aí, não pode ser tudo coincidência. Cat estava fazendo tudo deliberadamente. De algum modo veio a saber da aposta e decidiu debochar dele, pregar-lhe uma peça. Peça essa que iria custar-lhe $10.000 que não possuía. Grande vagabunda. Estava tão longe de vencer como quando começou. Ela o tinha ludibriado deliberadamente. Como é que caí numa coisa dessas? Sabia que não tinha qualquer chance de arranjar o dinheiro. Quando Mallory entrou no vestiário dos médicos, os outros estavam à sua espera. Dia de pagamento, cantou Grand. Mallory esforçou um sorriso. Tenho até a meia-noite, não é assim? Acreditem-me, ela está pronta, amigos. Alguém disse rindo, sim, sim. Acreditaremos quando ouvirmos isso dela própria. Tenha o dinheiro pronto amanhã de manhã. Mallory riu-se. Tenham vocês. Ele tinha de descobrir uma saída e subitamente encontrou a solução. Ken Mallory encontrou Cat na sala de reuniões. Sentou-se à frente dela e disse: soube que salvou a vida de um paciente e a minha própria. O quê? Nada. Que tal salvar a minha? Olhou para ela intrigada. Janta comigo hoje. Estou muito cansada, Ken. Sabia perfeitamente o jogo que fazia com ele. Basta, pensou ela. Chegou o momento de parar. Terminou. Caí na minha própria armadilha. Desejou que ele fosse um homem diferente. Se pelo menos tivesse sido honesto com ela, podia ter mesmo gostado dele, concluiu Cat. De modo algum, Mallory iria deixar que Cat escapasse. Jantaremos cedo, afirmou. Vai ter de jantar em algum lugar. Relutantemente, Cat concordou. Sabia que iria ser a última vez. Diria que sabia da aposta, acabaria com o fogo. Está bem. Honey terminou o turno às 4 da tarde. Olhou para o relógio e decidiu que tinha tempo suficiente para fazer umas compras rápidas. Foi ao Candelier comprar velas para o apartamento. Depois ao São Francisco Tea and Coffee Company, para que não faltasse café para o café da manhã. E por último foi ao Chris Kelly para comprar toalhas. Cheia de pacotes, Honey dirigiu-se ao apartamento. Eu mesma vou fazer um jantar em casa, decidiu. Sabia que Cat ia sair com Mallory e que Paige estava de plantão. Carregando atabalhoadamente os pacotes, Honey entrou no apartamento e fechou a porta atrás de si. Acendeu a luz. Um homem negro enorme saía do banheiro pingando sangue sobre o piso branco. Apontava uma pistola para ela. Se fizer um só ruído, arrebento-lhe os miolos. Honey gritou.
Capítulo 23. Mallory estava sentado à frente de Cat no restaurante Schroeder, na Front Street. O que aconteceria se não pudesse pagar os $10.000? O caso iria se espalhar rapidamente pelo hospital e ele ficaria com fama de caloteiro, uma brincadeira de mau gosto. Cat falava de um dos seus pacientes e Mallory a olhava nos olhos sem ouvir uma só palavra do que ela dizia. Tinha coisas mais importantes em que pensar. O jantar estava quase terminando e o empregado serviu o café. Cat olhou para o relógio. Tenho de me levantar cedo, Ken. Acho melhor irmos embora. Ele manteve-se sentado olhando para a mesa. Cat, disse levantando a cabeça, tenho uma coisa para te dizer. Sim, tenho uma confissão a fazer, respirou fundo. Não é fácil para mim. Olhou para ele confusa. O que é? Tenho vergonha de dizer, afirmou, escolhendo as palavras. Eu fiz uma aposta estúpida com alguns dos médicos de que haveria de te levar para a cama. Cat olhou para ele. Você... Não diga nada. Sinto vergonha do que fiz. Tudo começou com uma brincadeira, mas o centro fui eu. Aconteceu algo que não esperava. Apaixonei-me por você. Ken, nunca tinha me apaixonado antes, Cat. Conheci muitas mulheres, mas nunca senti nada por elas. Não tenho conseguido deixar de pensar em você. Deu um suspiro. Quero me casar com você. A mente de Cat começou a rodopiar. Estava tudo virando de pernas para o ar. Eu não sei o que... É a única a quem me declarei. Por favor, aceite. Casa comigo, Cat? Então ele sentira mesmo tudo o que lhe foi dito. O coração batia mais depressa. Era como um sonho maravilhoso que subitamente se tornava real. Tudo o que quis dele era honestidade e agora ele estava sendo honesto com ela. Todo este tempo tinha se sentido culpado pelo que fizera. Não era como os outros, era genuíno e sensível. Quando Cat olhou para ele, os olhos brilhavam. Sim, Ken, oh, sim. A alegria dele iluminou a sala. Cat inclinou-se e deu-lhe um beijo. Perdoe aquela aposta estúpida. Abanou a cabeça em sinal de escárnio por si próprio. $10.000. Poderíamos ter utilizado este dinheiro na nossa lua de mel, mas vale a pena perdê-lo para ter você. Cat ficou pensativa. $10.000. Fui um autêntico tolo. Qual é o prazo limite? A meia-noite de hoje, mas isso já não tem importância. A coisa mais importante somos nós, que nós vamos nos casar, nós... Ken? Sim, querida. Vamos para a sua casa. Havia um olhar malicioso nos olhos de Cat. Ainda tem tempo para ganhar a aposta. Cat foi violenta na cama. Meu Deus, valeu a pena esperar, pensou Mallory. Todos os sentimentos que Cat tinha guardado ao longo dos anos explodiram subitamente. Era a mulher mais apaixonada que Ken Mallory jamais conhecera. Ao cabo de 2 horas ele estava exausto, abraçou-a e disse, você é incrível. Apoiou-se nos cotovelos e olhou para ele. Você também é, querido. Estou muito feliz. Mallory sorriu e eu também. Um prêmio de $10.000, pensou, e um sexo fantástico. Promete-me que será sempre assim, Ken. Prometo, disse com a voz mais sincera possível. Cat olhou para o relógio. É melhor vestir-me. Não pode passar aqui à noite? Não. Tenho de ir muito cedo com Paige para o hospital. Deu-lhe um beijo quente. Não se preocupe.
Teremos toda a nossa vida para passarmos juntos. Ele ficou vendo-a vestir-se. Mal posso esperar para receber o dinheiro da aposta. Vamos fazer uma grande lua de mel. Franziu as sobrancelhas. E se os rapazes não acreditarem em mim, não vão acreditar na minha palavra. Cat ficou um momento pensativa, por fim disse: não se preocupe, farei com que saibam. Mallory sorriu. Volte para a cama.